pra gente, João. Você quer que eu narre? Então tá bom, vou narrar. Olha a bola enfiada pro Gabigol. Vem pela direita. Lá vai ele, pelos poderes rubro-negros de Gabigol. Cruzamento, Bruno Henrique. Toca a música. É gol do Mengão. Bruno Henrique fez o segundo gol. Olha a dupla aí, hein? Muito Bruno bom. Henrique e Gabigol entrando em ação. E aí, Pedro Rocha na cara do gol. Tirou do goleiro. Toca a música. É gol do Mengão. 3-0 para o Flamengo. Portanto, o Flamengo venceu aí por 3-0 sem maiores problemas, hein, meu amigo Edmundo? Ontem o jogo no Maracanã. O Flamengo em ritmo de treino, pegou um Bangu com uma linha de 5, né? Que me pareceu não muito entrosada, mas sabia que era para perder de pouco. E aí funcionou. Novamente o entrosamento da equipe do Flamengo. O Gabigol não marcou, mas foi super decisivo, porque participou de todos os lances importantes. E a dupla, de fato, tá infernal. E o Jorge Jesus ficou surpreso pela boa apresentação do Flamengo, mas há de convir que é uma diferença técnica muito grande. Então, se ambas as equipes não estão bem na parte física, vai sobressair a técnica. Foi isso que aconteceu ontem no Maracanã, num jogo que me lembrou meus tempos de criança, quando eu não tinha televisão na minha casa, que a gente só pôde acompanhar pelas ondas do rádio, né, João? Isso aí, rapaz. Ontem eu prestigiei o grande garotinho José Carlos Araújo. Fiquei ouvindo o garotinho. Fiquei ouvindo lá o garotinho, vai mais, garotinho. Aliás, Zé Carlos que sempre está prestigiando a gente aqui no Expediente Futebol. Um grande abraço, Zé, você é um ícone, você é uma referência. 96 dias depois, Mauro Naves, o Flamengo entrou em ação aí, a dupla Gabigol e Bruno Henrique marcou de novo. Marcou de novo, vamos dar as mãos aqui para a palmatória, porque ninguém acertou esse placar, né, que você pediu ontem, nem o rei dos palpites, porque você já começou dizendo, vai ser mais de 3 ou menos de 3, e acabou ficando no 3. Então nós exageramos, eu acho que a maioria foi toda acima de mais de 3, 4-1, 5-0 e etc, exageramos aí, mas tem momentos, tem fotos desse jogo em que só o goleiro do Flamengo está no campo, o resto todo está no campo ofensivo do Flamengo, massacrando o Bangu ali, fechadinho, o Bangu com todo mundo. Tem fotos assim interessantes, porque foram momentos que o Flamengo eu acho que foi mais um treino, foi o primeiro grande treino do Flamengo depois dessa volta, né? Se tivesse necessidade, evidentemente passaria dos 3. Era o que se esperava, uma vitória tranquila do Flamengo e já classificadíssimo. Não sei se já deu para dizer, a gente vai dizer, puxa, já voltou como era? Acho que não, né? O ritmo ainda não é o que se espera, né? Os jogadores vão, na medida que os jogos forem acontecendo, terão mais intensidade. Ontem jogaram pro gasto lá. Primeiro gol, você veja, parece assim, que já sei que nós vamos fazer mais, não vamos nem nos desgastar muito aqui na comemoração, não. Assim, foi muito tranquilo mesmo, apesar de ter feito só um gol no primeiro tempo, deixou 2 pro segundo, mas foi aquela cara do Flamengo, que sabe que vai ganhar, né? Vamos lá, vamos tocar, já tá daqui a pouco a gente faz mais. E, sem dúvida alguma, aconteceu o que a gente esperava. Nós só erramos, foram os números finais, João. É verdade. Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha fizeram os gols da vitória do Flamengo. Ô, Pascoal, informações lá do clube, né, internas, né, porque ninguém tem acompanhado os treinamentos, mas dizem que o Pedro Rocha, ele tem treinado muito bem e tem sido bastante elogiado pelo Jorge Jesus. Então é um jogador que inclusive já fez gol ontem, né? Que a gente pode observar com mais atenção, porque pelo que ele vem demonstrando lá, ele pode crescer muito agora nessa volta do futebol, hein, Pascoal? Até porque ele está mais ou menos naquela balança também, né, João? Por quê? Porque ele vai ter o seu vínculo encerrado com o Flamengo, né? Precisa dar um up nisso aí, dar uma acelerada no processo. E eu li também algumas coisas a respeito dele.
E o Pedro disse que ele está realmente no melhor da forma física dele. Que bom, que ótimo, que ele possa estar bem fisicamente, que ele possa render, né, para o time do Flamengo, porque ele é bom jogador. Nessa entrada em diagonal da esquerda para a direita, é com ele mesmo. Aí ele vai resolver os problemas do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Ele é bom jogador, ele sabe realmente trabalhar ofensivamente. Eu acho que é uma grande opção que tem o Flamengo. O Flamengo tem, sabe como é que era o negócio? Eu já imitei para vocês aqui como é que é o treinador do Flamengo quando ele está com algum problema no jogo, né? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Dificuldade, você sai assim. Ó, ok, o jogo tá duro. O jogo tá duro. O jogo tá duro. O jogo tá duro. Tá duro. Tá... O jogo tá duro. Menor. Entra ali, resolve aquele negocinho ali pra mim. Tá difícil no meio campo, o jogo tá enrolado. Ô, Thiago. Thiago, entra ali 5 minutinhos. Resolve esse meio... Diego, faz ali a saída de bola pra mim. Eu tô com baita problema de empurrar a bola pra dentro do gol. O que eu vou fazer? O Pedro, vai lá só pra empurrar a bola pra dentro. Tá de brincadeira comigo, João? Sobra jogador. O treinador ri à toa. Eu quero ver rir duro. Nessa situação, o treinador do Flamengo ri à toa, cara. Quero ver esse cara. Quero botar ele me segurando. Vou falar pra você. Nessa situação, ri à toa. Qual é a dificuldade que ele vai ter? Qual é a dificuldade? A dificuldade vai ter colocar alguém na lateral direita quando o time não tiver lateral direita. Quero mais? Ele vai rir à toa. Ele vai olhar para os adversários. Tá ruim o jogo? Diego, arruma ali o meio campo para mim. Pedro, entra ali, resolve ali de centroavante. Acho que ele tá rindo à toa, cara. Com esse elenco, qualquer um acha graça. É bem por aí, né, Savoia? Verdade. Você tem de sobra na defesa, no meio de campo, no ataque. É que o Pascoal disse, só mesmo lateral direito que não tem um reserva assim à altura do Rafinha. E talvez no gol também, no momento, o Diego Alves. Mas fora isso, entra um, sai o outro e não faz diferença nenhuma. Não dá nem para analisar esse jogo profissionalmente, né? Porque primeiro que a gente não viu, eu pelo menos não tive a oportunidade de assistir, acho que ninguém assistiu, né? Só ouviu, temos só os gols. Mas também dá para imaginar, né? A diferença técnica, o poderio técnico de um e de outro, deu a lógica. Se jogasse mais 10 vezes, mais 10 vitórias do Flamengo, com toda certeza e com todo respeito ao Bangu. E não é só contra o Bangu, né? Outros adversários também do mesmo nível do Bangu, que enfrentarem o Flamengo, a tendência é tomar pelo menos 3, né? Perfeitamente, é isso aí, Savoia. Televisão ao vivo, é assim mesmo, e principalmente em épocas de home office. Meu amigo Micheletti, pode falar no ouvidinho aqui de Papai JG, porque, tá bom? Então estamos conectados via retorno fone, manda as orientações aí, Mica. Meu amigo Quesada, você viu o jogo? Você viu o jogo, você não viu, porque você não estava no Maracanã, então ninguém viu o jogo. Mas do que você viu do jogo, Quesada? O que você achou da volta aí do Flamengo e do Bangu? O que você pôde perceber para analisar aqui do pouco que você pôde acompanhar? Ô João, o jogador sabe onde ele está se enfiando, não é? Isso serve tanto para os jogadores do Bangu como para os jogadores do Flamengo. Eu vi alguns momentos do jogo, os melhores momentos, né? Entrando aí na mídia que tinha esses melhores momentos. E deu para sentir que o Flamengo não colocou toda a carga. Talvez nem tenha toda essa carga, né? Porque ficou tanto tempo aí sem fazer uma partida de futebol e a tendência é início de temporada, né? Vamos tratar a coisa como início de temporada. Nós precisamos tratar essa retomada como um início de temporada. Vamos esquecer tudo o que aconteceu antes da pandemia e a partir de agora analisar com o cuidado necessário para não ser cri-cri demais, não é? Para não ser crítico demais nessa retomada que a gente não sabe bem ao certo como será. Mas alguém usou o termo deu para o gasto, acho que foi o Savoia ou foi o Maurão. É isso, fez o que tinha que fazer. Porque se o Flamengo aperta um pouquinho mais, eu nem sei se teria esse gás para apertar mais, teria feito 4, 5, não tem dúvida nenhuma. Então, ninguém exagerou ontem achando que podia ter dado 4, 5, 6 para a equipe do Flamengo. Até porque em condições normais já existe um abismo entre os dois, né? Financeiro
e técnico. 2 aspectos fundamentais no futebol de hoje. E o financeiro tem muito a ver com o técnico. Se você tem muito dinheiro, você consegue montar um elenco mais grandioso, com mais qualidade, que dê ao treinador, no caso Jesus, a possibilidade de fazer algo mais vistoso, competitivo e bonito. Então, deu para o gasto e será sim, será retomada também de outras competições, de outros campeonatos estaduais. O Flamengo está muito à frente dos outros, né? Pode jogar aí a meia vontade, a meio pau, não é? Que não vai fazer muita diferença o que o outro time do outro lado apresentar. E aí é que está, né? A grande discussão. Era para voltar agora, né? Poderia ter esperado um pouquinho mais, ter voltado numa condição física e técnica melhores, né? Isso é uma discussão que a gente vai ter uma ideia um pouco mais ampla quando acontecer algumas coisas mais adiante. Mas enfim, e a pior coisa de todas, né? Ver o Maracanã, que é um estádio maravilhoso, que tem uma capacidade incrível para receber uma multidão, com as arquibancadas vazias. Essa é a maior dor no coração. Para o jogador de futebol não tem pior coisa. O Edmundo que está aí, já jogou para 100 mil pessoas várias vezes. Deve ser um negócio terrível você não poder jogar com a presença do público. Realmente isso faz uma enorme diferença para um time que está acostumado a jogar para grandes multidões, como é o time do Flamengo. Perfeitamente. Olha, já o Fernando Marçal, jogador do Lyon da França, brasileiro, né, vai conversar com a gente aqui no Expediente Futebol. Mas antes de batermos um papo com o Fernando Marçal, uma informação importante. Acabou a novela. O Flamengo tem um novo patrocinador master. E esse patrocinador é o Banco de Brasília. Acordo por 1 ano que vai render 35 milhões de reais e com algumas variáveis pode atingir um valor maior. Participação em venda de produtos e tal, aquela coisa toda, que aí a participação da torcida terá uma influência grande para aumentar esse bolo. Mas o contrato, Pascoal, 1 ano, 35 milhões, está aí, ó. foxsports.com.br e o Landim diz que o Flamengo ganha mais do que os 35 milhões de patrocínio, exatamente por causa dessas situações aqui que eu já pontuei, Pascoal. Claro que ele depende do engajamento da torcida do Flamengo nessas promoções que serão feitas, né? Das promoções para você adquirir cartões, para você fazer uma conta no Banco de Brasília, para você ter uma conta digital, enfim, todos esses movimentos dos torcedores do Flamengo, tudo isso vai aumentar o valor, porque o Flamengo vai ter uma participação. E outras promoções que estão sendo preparadas para que o Flamengo consiga melhorar esse patrocínio na sua camisa. O Flamengo teve um patrocinador, um banco como patrocinador recentemente. Saiu um banco e entra outro banco. Né? Entra uma outra situação. O Flamengo andou namorando com multinacionais, conversou com uma empresa aqui, conversou com uma outra empresa ali, mas acabou não se acertando, acabou alinhavando um contrato com o Banco de Brasília. 35 milhões para uma temporada. O Flamengo imagina até que isso possa chegar a 60 milhões. Eu acho que é muito alto pensar em 60 milhões. Por quê? Porque o Corinthians também tem um patrocínio de um banco e o Corinthians não conseguiu chegar às metas elaboradas nos 2 anos, no primeiro ano e agora no segundo ano. E olha que nesse segundo ano, o Corinthians teve a aquisição de um jogador por parte do banco. O banco comprou o Luan para o Corinthians. Então, o Corinthians vai ter que pagar depois, se não houver a participação dos seus torcedores, o Corinthians vai ter que esse dinheiro vai ser pago depois. Mas o banco comprou o jogador para o Corinthians. Então, é uma situação que deve ser resolvida. Eu acho que é um aporte financeiro significativo. O Flamengo imaginava mais, não conseguiu. É o momento do mercado, é a situação de momento em que vive não só o país, mas também, de uma forma geral, todos, né, os jogadores da Europa, por exemplo. Eu ouvi o Thomas Miller dizendo, o Bayern de Munique está falando em comprar jogador de 100 milhões de euros e pediu para a gente para diminuir o salário. Como é que é isso? Acerta com a gente para depois comprar. Então todo lugar tem
todo lugar tem. Então, a gente vê que a situação não está fácil para ninguém no mundo. E olha que a gente está falando do octacampeão no futebol alemão, Thomas Müller. O cara de maior número de assistências no campeonato alemão. 20 assistências no campeonato alemão até aqui. Então, é uma coisa importante que a gente deve notar. O mundo passa por um problema, a economia ruiu, mas o Flamengo, eu acho que o Flamengo arrumou um patrocínio com um bom porte para esse momento em que vivemos no Brasil e de uma maneira geral depois dessa pandemia. É isso aí, Pascoal. Muito bem, importante é isso. Acabou a novela, o Flamengo tem durante um ano aí o acordo. Não, com o Banco de Brasília, 1 ano de contrato. 1 ano, hein? Com o Banco de Brasília é 1 ano. Acho que 3, hein? Acho que 3. A informação que eu tenho é de 1. Tá bom, andei lendo que seriam 3. 1 ano, 35 milhões. 3 anos estavam falando dos patrocinadores aí que estavam sendo comentados. Neste caso do Banco de Brasília, 1 ano. 35 milhões com a opção de renovar. Pelo menos a informação é que está sendo passada aí. 35 milhões por 1 ano, mais variações, como o Pascoal